No Cabo Kennedy, às 7h51 de manhã, no dia 21 de dezembro de 1969, 3 homens começavam a viagem para a Lua. Se vocês estão lembrando o passado, esses 3 homens voavam uma distância de 351 mil quilômetros. Às vezes eles voavam 36 mil quilômetros por hora. E às vezes eles voavam 3 mil quilômetros por hora. Eles fizeram 10 voltas ao redor da Lua, tirando fotografias. O foguete que levantou estes 3 homens no espaço tinha 121 metros de altura, mais ou menos um prédio de 40 andares. E teve força de 3 milhões e 500 mil quilos. Mas a parte mais importante desta viagem era um motor pequeno de somente 1 metro de altura. O foguete que levantou a cápsula era 120 metros maior e tinha 3.739.000 quilos de força a mais do que este pequeno motor. Mas sem este pequeno motor, a viagem para a Lua ia ser impossível. Este pequeno motor foi usado para colocar a cápsula em órbita ao redor da Lua e tirar a cápsula fora da órbita da Lua para a viagem de volta para a Terra. Se este motor falhasse a ignição ou trabalhasse 1 segundo a mais durante a entrada da órbita da Lua, a cápsula não entraria em órbita e voltaria para a Terra. Se este motor pequeno falhasse a recomeçar, depois de estar em órbita ao redor da Lua, os 3 homens seriam perdidos no espaço para sempre. Realmente este pequeno motor significava vida ou morte para estes 3 homens. No nosso mundo hoje, há alguma coisa pequena que é a diferença entre vida e morte para você e para seus conhecidos. Esta pequena coisa estava com você ontem, está com você neste momento e vai estar com você amanhã. Se você não a usar, seus conhecidos podem ser perdidos para sempre. Sabe o que é esta pequena coisa que eu estou falando? A sua língua. É a sua habilidade de falar. Como é que a língua ou a conversação pode ser a diferença entre vida e morte para você e para seus conhecidos? Como é possível isso? Nosso corpo é grande em comparação com a pequena língua, mas é a parte mais importante do nosso corpo grande. Como? Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Versículo 17. A Bíblia diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olhe agora versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Sem fé é impossível acreditar em Deus para ser salvo. E esta salvação pela fé vem através da boca de pessoas. Vira algumas páginas mais para frente,
1 Coríntios capítulo 1, e note bem versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Para espalhar o Evangelho, Deus usou o contato pessoal. Deus poderia ter usado um outro método. Visões, milagres. Até eu acho melhor mandando alguém do morto para falar com os vivos. Eu acho um ótimo método para avisar a gente sobre a eternidade. Mas Deus escolheu a fala para que pessoas pudessem conhecer seu Filho. Foi exatamente este método que os primeiros cristãos usavam. No dia de Pentecostes, Pedro pregou, usou a sua língua, falou, e quase 3.000 pessoas foram batizadas. Mais tarde, ele e João usaram a oportunidade de falar sobre Jesus Cristo quando um homem pediu esmolas no templo e subiu o número dos batizados. Paulo usou um ídolo sem nome para falar sobre a salvação em Jesus Cristo. O evangelista Lucas, ele usou a amizade de um amigo para explicar para ele a vida de Jesus Cristo. Sim, podemos dizer sem dúvida que aprove a Deus salvar os que creem pela pregação. Porque a fé vem através da pregação da palavra de Cristo. O uso da nossa língua. E sabe o que é importante, irmãos? A responsabilidade está comigo e com cada um de vocês. Por quê? Porque você tem conhecidos que eu nunca vou conhecer. Vocês estão ao redor de pessoas que os outros nunca vão ter oportunidade de estar com eles. Como é que eles vão conhecer Jesus Cristo se você não fala com eles? A fé vem pela conversação. Na estrada para Damasco, por que Jesus não explicou para Saulo o que ele devia fazer para ser salvo? Ele mandou outra pessoa encontrar com Saulo para falar. Porque Deus usa a língua dos outros para falar sobre salvação. Porque o anjo não explicou para Cornélio sobre a salvação. O anjo sabia a salvação em Cristo. Por que não falou? Não é o método de Deus. Ele falou, busca um outro homem. Ele vai lhe dar palavras pelas quais tu e tua casa serás salvos. Palavras. Deus usa pessoas como Ananias, como Pedro e como você para espalhar a salvação de Jesus Cristo. Atos capítulo 5 e versículo 42 é este princípio em ação. Atos 5 e 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Por quê? Porque eles entenderam que o método de espalhar as boas notícias é a língua. Falando, conversando com pessoas, ensinando, pregando. Se você, meu irmão em Cristo, que estão aqui nesta reunião, se você não enxergar, ou você não enxerga almas perdidas ao seu redor, se você não está vendo ao seu redor almas perdidas,
Então, você é cego. A visão que Deus deseja que você tenha. Se você não consegue ver que a salvação de outras pessoas depende da sua língua, então você deve estudar a sua Bíblia e receber uma visão melhor. Porque é o método que Deus escolheu. Não há outra. Não há outra. Eu uso a nossa língua para falar de Jesus Cristo. Para que pessoas pudessem crer e ser salvos. Se este pequeno motor da cápsula, que estava ao redor da Lua, falhasse de funcionar, tudo seria em vão. Também se o motor pequeno falhasse de recomeçar, depois de estar na órbita da Lua, os 3 homens ficariam eternamente perdidos no espaço. A mesma coisa é certa sobre a sua relação com as pessoas que vivem ao redor de você. Se você não falar, seus conhecidos não vão conhecer Jesus Cristo. E todas as suas vidas vão ser em vão. Ou se você começa a falar, falha ou para antes de concluir a mensagem, eles morreriam também. Sua habilidade de falar é a pequena coisa que pode ser a diferença entre vida e morte para você e seus conhecidos. Eu não sei quando é que nós vamos aprender esta mensagem, porque nós precisamos aprender, soltar a nossa língua e falar de Jesus Cristo. É o método de Deus para salvar as pessoas. A responsabilidade está nas suas mãos, está nas minhas mãos, porque eu tenho conhecidos que vocês não conhecem. Vocês têm que eu não conheço. O ponto é, como é que eu posso criar interesse em pessoas para que eu possa usar a minha língua para falar com eles sobre Jesus Cristo? Eu quero, talvez você está dizendo isso, eu quero, mas como? Como que eu posso interessar pessoas no Evangelho? Tem pessoas que vivem ao redor de mim, eles não têm interesse. Como é que eu posso criar esse interesse? Olha Jesus Cristo. Muitas vezes o mestre curava, dava comida antes de ensinar. Jesus estava criando interesse, confiança. Os fazendeiros sabem que é necessário preparar o solo antes de plantar. No trabalho pessoal para Cristo, é importante o uso do nosso tempo, preparando o povo para a mensagem de Cristo. Eu gosto de dar 5 maneiras práticas de como criar interesse nas pessoas que não têm interesse no Evangelho. 5 maneiras práticas que podem nos ajudar a usar melhor nossas línguas para ser obreiros que espalham o Evangelho. Nosso conflito é o quê? A falta de conversões. A falta de evangelismo nas congregações. Como que eu posso criar interesse? Primeiro, são coisas simples, mas funcionam. Primeiro, seja interessado nos interesses dos outros. Esse é Jesus Cristo. Ele foi em um casamento, tem interesse nas outras pessoas. Ele visitou um homem no seu emprego. Ele foi perto do mar para conversar com pescadores, interessado nos interesses deles. Se você tem um conhecido que gosta de pescar, pesca com ele. Bom uso do nosso tempo.
Se tem uma senhora que gosta de falar sobre seus filhos, faz perguntas para ela sobre os filhos. Eu tenho uma pequena coleção de pedras na minha casa, porque eu quis converter uma pessoa que trabalhava com pedras. Ele não tinha interesse no Evangelho. Eu comecei a ter interesse no trabalho dele. Ele chegou a conhecer Cristo e eu ganhei bastante pedras. Conheci uma pessoa boa, mas tinha interesse no Evangelho. Tinha, mas estava com algumas ideias não certas sobre o Evangelho. Tinha algumas doutrinas que ele recebeu no seu ensino que não eram realmente ideias bíblicas. Mas não tinha como chegar perto dele, porque ele trabalhava demais no seu trabalho. Ele estava ocupado de manhã até meia-noite no seu trabalho. Todos os dias. Para ter contato com ele, eu precisava estar interessado no interesse dele. Então eu entrei na academia. Aprendi a levantar pesos. Ele quase quebrou as minhas costas. Mas ele foi convertido a Cristo, porque eu fiz contato com ele mês após mês na academia, aos poucos chegando perto, começamos a aula bíblica, ele e a esposa foram batizados. E nosso irmão Daniel. Graças a Deus, né? Mas foi duro. Seja interessado nos interesses dos outros. Chega perto. Vá abrindo corações com seu interesse, nos interesses deles. E assim você vai ter a oportunidade de falar sobre Jesus Cristo. Segundo, ajudar no tempo de necessidade. O Evangelho de Jesus é serviço a favor dos outros. Uma vez uma senhora cristã notou algumas casas perto da casa dela um movimento maior de carros, de pessoas entrando, saindo. Ela foi para ver o que estava acontecendo. A senhora da casa tinha um infarto, um derrame. Os parentes chegando, médicos entrando. Alguns dias depois, quando ela estava melhor, mas ainda na cama, sem possibilidade de levantar, ela voltou para casa. E disse, olha, eu gostaria de preparar comida para a sua família. A senhora não pode fazer isso? Eu gosto de fazer isso. Por 3 semanas ela fez isso. Todas as tardes ela sentava à cama dela, lendo a Bíblia com ela. Não conhecia muito bem ela antes. Não teve a oportunidade de contato. Aproveitou a necessidade. 3 meses depois, a mulher levantou da cama. Primeiro domingo, foi com essa senhora para o culto. Ela foi batizada em Cristo. Porque ela ajudou no tempo de necessidade. Uma vez, iniciamos um estudo bíblico numa casa. A vizinha frequentava a aula. Depois de várias semanas de estudo, os da casa foram batizados e a vizinha também. Mas o marido dela, coração duro. Tentei visitar com ele, não quis conhecer nada. Um dia nós chegamos a saber que ele estava precisando trocar telhado na casa dele. E ele falou que iria começar bem cedo para tentar fazer tudo num dia só. Por causa da chuva. Eu escutei essa conversa por causa do vizinho. Eu falei com 2 membros da igreja que estavam livres. Na próxima de manhã, antes de clarear o dia, nós 3 estávamos na casa dele, esperando ele sair de casa. Ele saiu, talvez esperando uma pregação da palavra. E nós falamos, nós trouxemos serrote, martelo, pregos. Nós queremos lhe ajudar para trocar a telhado. Trabalhamos o dia inteiro com ele. Sem falar nada de Jesus Cristo. Trabalhando. No próximo domingo,
ele estava no culto com sua esposa. Ele disse que eu nunca vi pessoas como estas. E não falavam nada comigo sobre Jesus. Mas estava falando através de ação. Ele foi batizado, juntou a sua família em Cristo. Ajudar no tempo de necessidade, cria interesse nas pessoas para o evangelismo. Em terceiro lugar, esteja com pessoas nas horas de folga. Esteja com pessoas nas horas de folga. Passeando com uma família, indo a um jogo de futebol, é um ótimo uso do tempo, no seu dia de folga, para tentar criar interesse em pessoas que não têm interesse em Cristo. Tem um conhecido, ele gosta de caçar, ele mora nos Estados Unidos. Cada ano ele passa 2 semanas caçando. Membros da congregação reclamam muito, porque ele falta 2 domingos caçando. Eles acham que não é bom. E além disso, ele não convida um membro da igreja para ir com ele. Quando ele chegou a saber este fato, ele explicou, dizendo, olha, eu vou caçando 2 semanas por ano. Eu convido só não cristãos, com propósito. Porque lá na montanha, caçando à noite, não tem nada a fazer. Não tem nada para escutar, não tem rádio, não tem televisão. Então, eles estão lá comigo, eles não podem sair, fugir. Eu abro a Bíblia e eu prego para eles. Ele já converteu várias pessoas assim. Porque ele usa horas de folga para usar a sua língua de falar de Jesus Cristo. Nunca nega o uso do seu lar para estes fins. Abre seu lar para receber amigos, especialmente amigos dos seus filhos, aos sábados, aos domingos, depois do culto. Jovens têm que entender que as horas de esporte são horas importantes para o contato, para o evangelismo. Joga futebol no sábado com amigos, mas tem na sua mente evangelismo. Usa suas horas de folga para fazer contato, criar interesse em pessoas sobre Jesus Cristo. 4 maneiras que você pode usar para criar interesse em pessoas seja atenta para crianças. Todo mundo gosta dos seus filhos, não é? Todo mundo. Tinha uma senhora na igreja e ela tinha um marido, mas daqueles bravos mesmo, não é? Acho que era de Passo Fundo, não sei. Mas bravo mesmo. E ele e a esposa foram visitar a senhora várias vezes na casa, e o marido sempre presente, porque ele escolhia esses horários com propósito, mas ele sentado, não falava nenhuma palavra. Fechado. Esperando a saída deles. Um desses visitas, o filho entrou e disse, papai quebrou a bicicleta. Ele falou, não posso ajudar, tem visitantes. Bravo. O pregador levantou e disse, vamos lá para ver. Eu gosto muito de bicicletas. Foram lá fora. E o pregador falou, sabe que eu tinha uma igual a esta quando eu era da sua idade? E também, o meu quebrava exatamente assim também, muitas vezes. Eu vou lhe ajudar. Ele, o pai, juntos, consertando, começou diálogo, começou conversa. Mais tarde, o homem começou a abrir seu coração, receber a mensagem de Cristo mais tarde e foi batizado em Cristo. Porque ele mostrou interesse no seu filho. Outro pregador, para chegar perto de um pai duro, convidou seu filho a jogar no time de futebol da congregação. E convidou este homem a ser um dos treinadores do time. Criando interesse. Junto com ele, muitas vezes nestes jogos, ele começou a abrir seu coração
e também teve a oportunidade de pregar o Evangelho. Ele também foi batizado. Porque houve interesse nos filhos. Seja muito atento nas crianças que vão na escola dominical, na sua congregação. Porque eles têm pais. E vocês têm que tentar cultivar uma amizade com os pais destas crianças ou jovens que vão. Ninguém vai negar quando você mostra interesse nos seus próprios filhos. A maneira de criar interesse. Em quinto lugar, faz convites para uma refeição no seu lar. Convide pessoas para comer com você. Se você quer iniciar um interesse em uma pessoa boa que você conhece no emprego, na escola, qualquer lugar, e você quer tentar interesse, mas vocês não têm interesse no Evangelho, convide para comer com você na sua casa. Uma das melhores maneiras, mais positivas, para criar interesse, é sentar na mesa e comer. Parece que quebra barreiras, abre corações, se ficam iguais nesta mesa de refeição, quebra o gelo. O lar é um forte instrumento para evangelismo. Note bem de novo Jesus Cristo. Ele foi condenado por quê? Comeu com pecadores. O grande sermão sobre o pão da vida foi dado logo depois de uma refeição. Jesus ensinou ao redor da mesa a refeição várias vezes. Por que será que firmas dão para seus vendedores fundos extras para levar futuros compradores a um jantar gostoso? Por que eles fazem isso? Porque lá você abre corações. A igreja não pode esquecer o pecador. Você não pode esquecer usar seu lar para evangelizar. Lá você cria muito interesse. Vamos lembrar que o evangelismo não é somente um ensino, mas vivendo a vida cristã ao redor das pessoas. Assim, você pode criar muito interesse. Agora, você pode pensar, mas será que existe contatos para mim? Será que existe pessoas com quem que eu posso iniciar esse interesse? Se você tem uma caneta e um papel, eu vou lhe dar uma lista rápida de possíveis contatos que você tem para evangelismo. Possíveis contatos que estão ao redor de você, talvez você não está enxergando, onde você pode usar a sua língua para falar com eles. E por quê? Porque é o método de Deus. É o que Deus quer. Seu método é a língua. Então note bem. Mas quais são os contatos que eu tenho? Amigos pessoais? Não tem? Amigos pessoais? Eles necessitam de Jesus Cristo. Crie interesse neles. Para que depois você pode começar um estudo bíblico. Segundo, companheiros conjugais. Existem muitas pessoas que o marido está na igreja, a esposa não está. A esposa está no reino, o marido não está. Difícil ensinar pessoas da sua própria casa. Seja alerta. Tenta criar amizade com o marido de uma irmã que não está em Cristo. Ou criar amizade com até os filhos de pessoas que estão na igreja, mas os filhos ainda não são batizados. Tenta criar amizade. É difícil um pai e mãe, às vezes, ensinar seus próprios filhos. Não deveria, mas às vezes é difícil. Você pode fazer isso para eles. Eles escutam suas palavras. Rapidamente. Vizinhos. Casamentos novos. Que oportunidade excelente. Cada família quer começar seu casamento com Deus. Quando há um casamento novo, oferece um estudo bíblico com esse novo casal. No emprego,
Cristãos fracos, que oportunidade forte. Cristãos fracos. Visitantes nos cultos. Quando vem visitante, por favor, não converse com seus irmãos, converse com os visitantes. Marque endereço. Eu queria visitar um dia. Me dá seu endereço. Vá lá. Conversa. Hospitais. Pessoas estão deitadas na cama. Gosto que pessoas venham conversar com eles. Lá dos velhos, estão lá o dia inteiro. Não tem ninguém para falar com eles. Vá lá e fala sobre Jesus com eles. Eles também necessitam de salvação em Cristo. Acampamento. Pais dos acampantes que vêm aqui, que não estão em Cristo, que oportunidade grande nós temos de ensiná-los. Curso por correspondência, cárcere, na escola. Tem uma lista grande, né? Deixe-me terminar, se me dá um segundo, porque eu fui dado este trabalho extra que não estava dentro da palestra, mas eu quero fechar com isso. Primeiro, vamos entender a necessidade de falar. Fala. Se você sabe falar sobre futebol, sobre tempo, sobre inflação, fala também sobre Jesus. Você sabe falar. Você sabe falar. Coloque Cristo no coração e você vai fazer isso. Estou falando sobre evangelismo, só para seu interesse, para terminarmos, se tem uma caneta e quer marcar alguns dados, eu posso transmitir para você alguns dados que pode ser interesse, que mostra onde nós estamos no evangelismo da igreja. Hoje nós temos 99 congregações no Brasil inteiro. 99. 56 prédios próprios. Graças a Deus. 53 homens sustentados pelas congregações no Brasil, que pregam o evangelho todos os dias. 53 homens sustentados. Temos congregações em 18 estados e no Distrito Federal. Sendo que temos 7 estados onde não temos congregações. Então, precisamos evangelizar, né? Temos trabalho para fazer. E tem muitas cidades no Brasil que não têm congregações. Muitas cidades. Estamos indo bem, mas tem muito para fazer. Entre esses 99 congregações, muitos têm menos de 50 membros. Tem que usar a língua, né? Tem que falar. Nenhuma congregação tem mais de 300 membros. 6 congregações têm mais de 200. 11 congregações têm mais de 100 membros. Mas nós temos 82 congregações com menos de 100 membros. 99, ótimo, mas 82 são pequenas. Fortes, mas precisamos crescer. Temos construções novas, prédios novos, iniciando em Brasília e também em Curitiba. Graças a Deus. Mas temos muito mais para realizar. Que Deus te abençoe muito. Hoje, nesta sala aqui hoje, nós temos poder e força para levantar uma igreja forte. Se você retorna para a sua congregação, determinado a criar interesse nos seus conhecidos, usando a sua língua para falar de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe neste trabalho.